Em nome do grupo de professores que formam o corpo docente do curso, eu quero agradecer a todos que tornaram possível, né, a realização dessa atividade. Eu já agradeci na semana passada, mas eu acho que é importante frisar, né, que eu gosto bastante de agradecer os monitores e monitoras que fazem esse trabalho de formiguinha que ninguém, né, vê, mas é o que permite que tudo aconteça. Quero agradecer ao Instituto de História, em nome do professor Florisvaldo, diretor, Florisvaldo Ribeiro, a coordenação dos cursos de História, sobretudo ao professor Gilberto Noronha, que está aqui. Quero agradecer também ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em História Política, o Unefispo, que é um núcleo de pesquisa do Instituto de História, e ao seu coordenador, professor Gilberto também Noronha. Muito obrigado por toda a colaboração e parceria. E também quero agradecer às demais unidades da UFO que colaboraram com este curso. Agradecemos ainda o apoio que recebemos da ADUFO, a Associação dos Docentes da UFO, Seção Sindical. Agradecemos também ao Sintete UFO, Sindicato dos Trabalhadores Técnicos e Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de Uberlândia, e ao Sinasef, Triângulo Mineiro, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional e Tecnológica. Agradecemos também à Universidade Federal de Uberlândia por toda a estrutura oferecida para que esse curso pudesse ocorrer nos seus auditórios, com equipamentos, enfim. Eu vou passar alguns avisos. A nossa próxima aula, dia 28 de abril, não será aqui no 3Q. Olha! Dia 28, dia 21 não tem, porque é feriado. E dia 28, a próxima aula vai ser no auditório 5S, aqui atrás. Então, Beija-Flor, bem-vindo também, né? Aqui atrás, em frente à biblioteca. Então, o nosso auditório na próxima aula, dia 28, será lá. Não esqueçam de acompanhar a nossa programação pelo site do Unefispo, que o endereço é www.unefispo.inis.ufo.br, e também na nossa página do Facebook. Na aula de hoje, a dinâmica será semelhante à da aula passada. Cada docente aqui falará em torno de 30, 40 minutos, mais ou menos, né? Logo em seguida faremos um pequeno intervalo e voltamos para as perguntas. As perguntas vocês já sabem que elas podem ser feitas no microfone, né? Ou então podem ser feitas por escrito em formulário que os monitores e as monitoras irão distribuir na hora do intervalo mesmo. Na entrada do auditório, estamos promovendo um abaixo-assinado para a mudança do nome da Praça Tubal Vilela para Praça Ismene Mendes. Acreditamos que o atual nome da praça não nos representa, já que o homenageado assassinou sua esposa Rosalina na década de 20 e não foi condenado por esse crime. O novo nome que queremos, Ismene Mendes, homenageia uma mulher de luta, uma advogada que atuava em causas populares e foi barbaramente assassinada em 1985, aos 28 anos de idade. A violência contra a mulher não é fato isolado em nossa história, infelizmente. Hoje, completa-se um mês do assassinato de Marielle Franco. O golpe não está fora desse contexto de violência contra as mulheres, e contra as mulheres de esquerda, sobretudo, que lutam por igualdade e respeito aos direitos humanos, como era a luta de Marielle. Um golpe, ou os golpes, se concretizam quando a democracia é frágil. E é disso que se trata, da barbárie. Página infeliz da nossa história, desbotada da memória das novas gerações, para citar Chico Buarque. Então, Marielle vive, Marielle presente. Eu vou chamar, então, os nossos docentes que comporão a nossa mesa. A mesa de hoje recebeu o título de Da República Velha à República de Curitiba, entre golpes e retrocessos, apontamentos históricos sobre uma democracia violentada. Professor Newton D'Angelo. Professor Newton D'Angelo é professor titular do Instituto de História
e coordenador do Pópolis, Núcleo de Pesquisa em Cultura Popular, Imagem e Som. Chamo também o professor Antônio Almeida. Professor Antônio Almeida é professor titular aposentado do Instituto de História. Aos três, desejo uma ótima aula. Eu vou coordenar a mesa, então, feito esse preâmbulo, eu passarei a palavra ao professor Newton, que será o primeiro. Nós pensamos numa linha de tempo, não muito regular, não evolutiva, mas, enfim, pensamos que a mesa, poderia pensar numa possibilidade de linha de tempo aí, embora a gente vá falar do passado e do presente ao mesmo tempo e juntos, Então, a sequência será o professor Newton, fará sua exposição, dará sua aula, depois o professor Antônio, isso, e por último a professora Edith, certo? Passo a palavra, então, ao professor Newton, já agradecendo pela presença, colaboração, aceite e tudo mais. Bom dia a todas e todos. O título da minha apresentação é Esta é a República de Nossos Pesadelos, o Brasil pós-golpe de 2016 e o retorno à República Velha. Bom, queria primeiramente agradecer a professora Mara e aos componentes do MEFISCO por prepararem essa atividade tão importante nesse momento tão difícil, tão exitosa, por conseguir aglutinar um curso verdadeiramente interdisciplinar que respeita o caráter de universidade em relação à produção do conhecimento, uma vez que nós teremos aqui profissionais, pesquisadores e professores de História, Ciência Política, Ciências Sociais, Economia, Relações Internacionais, Filosofia, Educação Básica, Letras, Linguística, enfim. Acho que isso demonstra claramente a importância da universidade nesse momento tão difícil que a gente está atravessando. Em relação, inclusive, ao próprio nome do curso, GOP 2016, a notícia que nós tivemos ontem é de que a Universidade Federal do Ceará, por determinação do Ministério Público, o Ministério Público de lá está exigindo que o nome GOP seja retirado do título do curso. E estão em processo de negociação lá, para ver se muda o título. Eu pensei em algumas sugestões para colocar para o Ministério Público, tipo a Revolução de 2016, o futuro da democracia no Brasil, ou talvez, quem sabe, aquilo que aconteceu em 2016, mas a censura não deixa dizer, e o futuro da democracia no Brasil. Seria uma possibilidade interessante para passar pelo crivo da censura, como se a gente estivesse voltando à censura dos anos 70. Queria agradecer também e parabenizar os companheiros da mesa, o professor Antônio e a professora Dilma, nossos colegas do Instituto de História, os inscritos que estão aqui presentes, vindo aqui aos sábados de manhã, é uma situação bem difícil depois de uma semana de muito trabalho, e aos monitores que estão aqui nos ajudando também. Bom, o título que eu propus, Esta é a República de Nossos Pesadelos, eu pediria a Mara, quando sobrasse 10 minutinhos, se você me avisasse, porque eu vou ter que acelerar, porque o que eu preparei aqui é muito complicado você comprimir em 30 ou 40 minutos, porque se trata de discussões que eu já realizo nas disciplinas de História do Brasil 3, que vai da proclamação da República até 1930, e o curso de História do Brasil 4, que eu ministro no segundo semestre, que vai de 1930 a 64. Então não é coisa fácil você comprimir tudo isso e analisar, inclusive, as questões mais contemporâneas. Bom, essa questão do pesadelo que eu coloco no título tem a ver com a sensação que eu tive depois daquela manifestação na Praça de Pacheco, no dia 17 de abril de 2016, quando houve a votação na Câmara, aquela votação fatídica, em que nós tínhamos alguma esperança de que o impeachment não passasse. E passou de forma avassaladora e foi espetáculo
que nós vimos aqui, inclusive, na aula passada, né, com a apresentação do professor Georgetani. E de lá para cá eu tenho percebido uma sensação muito ruim, eu tenho compartilhado isso com alguns colegas também, né, nos ambientes de luta, de resistência, é como se a gente estivesse voltando àquela história de quadrinhos lá do Super-Homem, quando ele entra naquele planeta bizarro, né, como se a gente estivesse invertendo a realidade, entrando numa realidade paralela, embrenhando num ambiente depressivo. Nós temos visto muitos colegas adoecendo, muitos suicídios, de mortes, né? E agora, a cada dia, nós somos surpreendidos com mais derrotas, com mais sinais de um estado de exceção. A prisão do Lula e a prisão do ex-prefeito Gilmar Machado anteontem. E ao mesmo tempo em que militares chantageiam livremente o STF para garantir um suposto combate à corrupção. E eu cito aqui, a princípio, né, os ensinamentos da Hannah Arendt no Origem do Totalitarismo, quando ela menciona a questão do totalitarismo na Alemanha nazista e a ação que é efetivada nos campos de concentração, no sentido de aterrorizar por meio do terror de Estado e da construção do medo, por meio da tortura psicológica, a tentativa de aniquilação do indivíduo e a sua transformação em massa, a sua transformação num ser despessoalizado, sem sentimentos, e o terror atinge um grau tão elevado que a pessoa começa a refletir que a morte seria a possibilidade de libertação dela. Então, o que eu tenho a dizer em relação a esse momento, embora muitos não concordem que seja um estado de exceção, mas nós estamos vivendo um estado policial pleno, né, onde a polícia determina, a partir da justiça e com a cobertura da mídia, os próximos passos, né, da nossa frágil democracia. Então, o que eu penso em termos de enfrentamento dessa situação, que é de verdadeiro terror que estamos acompanhando hoje no Brasil, e alguns podem discordar que seja um estágio de pré-fascismo, mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso também, porque na verdade nós temos que compreender que o nosso fascismo, nem tão pouco em relação ao período de 30 a 45, o Estado Novo, a ação integralista brasileira, eles não podem ser comparáveis ao fascismo italiano. De certa forma, o que aconteceu na Itália com o fascismo torna aquilo que Vargas fez no Brasil como se fosse uma brincadeira de criança, e se tratando de atrocidades que foram cometidas no nazismo e no fascismo italiano. Obviamente sem desconsiderar toda a sorte também de torturas, de prisões, de encarceramento, de censura que houve também no período de Vargas. Mas nós não podemos ficar apenas no plano de comparação e imaginar que nós temos que esperar que um suposto fascismo no Brasil desague e chegue a termos semelhantes ao que aconteceu na Alemanha nazista e no fascismo italiano. Digo isso porque aquela história do ovo, da serpente, né, na verdade nós temos que enfrentar essa situação de forma a evitar que esses ovos sejam chocados, né? Porque a serpente já está tentando chocá-los. E nesse sentido é importante que estejamos preparados, empoderados, compartilhando informações que extrapolem o nível das redes sociais, resgatando e fortalecendo laços de solidariedade e de espírito coletivo, como esse que está propondo aqui nesse curso, e que cada vez mais a gente invista na humanização da sociedade e na defesa da democracia, não por meio de um sentimento de derrota, de derrotismo ou de reação, digamos, de fragilidade e de uma posição depressiva, né? Mas que enfrentemos de uma forma corajosa, capaz de disputar narrativas, capaz de disputar símbolos,
porque até mesmo para a proclamação da República foi fundamental essa circulação de informações, boatos, rumores, a partir do que era também publicado em jornais, mas circulando também entre setores mais populares, em confeitarias, nas praças, nos mítins, assembleias, conferências, em teatros, para que também fosse derrubado o imperador Pedro II. Ou seja, de alguma forma, até mesmo naquele momento, com as redes sociais disponíveis na proclamação da República, foi fundamental haver um certo consentimento da população em relação à troca de regime. Então eu vejo que é fundamental que a gente também se empodere nesse momento e transforme esse sentimento de depressão num sentimento de força e de enfrentamento com base na produção de conhecimentos sobre esse mesmo passado, como se explicita nessa afirmação de George Orwell. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Eu digo isso para até já começar um pouco da discussão do ponto de vista teórico, né? No caso da história, o que eu vejo como necessário hoje é que a produção do conhecimento do presente não seja atribuída meramente ou simplesmente à produção jornalística, né? Ou tampouco a avaliações sociológicas ou da ciência política. Nós vamos ter essas avaliações aqui de forma bastante enriquecida por nossos colegas, mas eu vejo que a função do historiador nesse momento é de buscar a problematização do presente para reconhecer como esse presente nos chegou, como é que ele se apresenta em termos de diálogo entre presente e passado, o que eu, inclusive, tendo a acreditar é que, para além das fake news, das notícias falsas que têm circulado hoje, né, nós temos que reconhecer também a circulação de fake histories, que são as histórias falsas que têm perpassado a produção da mídia, a mídia corporativa, que investe em narrativas e disputa de símbolos para que se estabeleça uma avaliação e um conhecimento confortável sobre o passado, que justifique o golpe e que não nos deixe nenhuma saída a não ser aceitar a narrativa produzida pela própria mídia. Então, nesse ambiente, a gente tem visto muitas novelas, o que eu chamo de novelização da história, em que programas têm sido produzidos para, de alguma forma, recapturar essa produção do passado, no sentido, embora fictício, mas buscando uma inversão de valores, buscando uma nova produção de realidade sobre o passado, para que esse presente seja justificado, para que ele seja legitimado e para que a gente aceite as coisas como são. Então, eu citei alguns autores, eu não vou entrar no mérito, no debate de cada um deles, alguns conceitos que eu estabeleci para realizar essa apresentação, o método regressivo de Mark Bloch, as discussões sobre a história do presente de Agnes Chavot e Philippe Tetart, o conceito de hegemonia de Antônio Gramsci, o conceito de cultura popular de Thompson, em que ele desvenda a relação entre paternalismo e deferência, patrios e plebeus, o trabalho de Schulthouse sobre a diáspora, onde ele analisa também o conceito de cultura popular e codificação e decodificação, e os textos da Shaoli, Cultura e Democracia, Conformismo e Resistência. Grande parte desses materiais estão disponíveis na Xerox da formato, aqui de frente à saída da biblioteca, na pasta de Brasil 3 e Brasil 4. Para quem quiser depois, pode buscar essas informações, esses textos lá. Bom, o que nós temos de presente para que se estabeleça esse diálogo com o passado, e por que se fala muito em relação ao pós-golpe, e por que ele nos está fazendo retornar. Primeiramente, quando a gente teve os primeiros atos do governo Temer, a gente falava em retorno a 10 anos, que o Brasil ia precisar de 50 anos para retomar o que foi feito até ali, para retomar, né, o sentido de Estado, de nação que estaríamos construindo, né?
E nós percebemos que quanto mais o tempo passava, mais esse passado ia se ampliando. Né? E hoje nós já chegamos ao final do século XIX, ou seja, estamos voltando a um ambiente, a um contexto do final do século XIX, de proclamação da República, daí inclusive o fato do governo Temer ter adotado o lema Ordem e Progresso. E não é apenas adotar o lema Ordem e Progresso, mas é adotar todos os princípios que estão contidos nele em termos do ideário positivista. Então a primeira coisa que ele fez foi tirar a pátria educadora e colocar Ordem e Progresso, e logo depois acabar com a EBC, destituir o presidente da EBC, da TV Brasil, e inaugurar um porta-voz oficial do governo Temer a partir de então. E acabar com o conselho curador também da EBC. Hoje nós temos o pior congresso da história, na sua formulação de supostos representantes da população. Nós temos hoje também a pior Câmara Municipal que já houve na história de Uberlândia. Um cenário político em que o Congresso é demarcado pelas bancadas da bala, do boi e da Bíblia, onde o poder financeiro se estabelece de forma desenfreada, de forma publicizada, sem nenhum vexame, sem nenhuma vergonha, a ponto de você ter, hoje, se candidatando, figuras vinculadas a esse capital empresarial, o grande capital corporativo, como Flávio Rocha, da Riachuelo, do próprio Dória, de São Paulo, que representam essa busca de inserção política de candidatos que, se antes utilizavam-se dessa vinculação de representação no cenário político, nas câmaras e na política de forma geral, estão percebendo que não há mais necessidade sequer dessa representação de interesse, ou seja, eles estão se candidatando diretamente, uma vez que poderão financiar suas próprias campanhas com as suas fortunas. Então, o que nós temos de perspectiva colocada para a próxima eleição é uma possível tomada de espaço por esses candidatos capitalistas, grandes capitalistas, em detrimento das representações de movimentos sociais. Então, o risco que nós corremos é muito grande se nós não atentarmos para esse processo que está em curso. Além disso, nós tivemos a prisão do Lula no dia 6, decretada, na sexta-feira, que era o último dia de desincompatibilização de cargos, né, para que se candidatassem. E é interessante porque é como se o Sérgio Moro estivesse cronometrando todos esses limites temporais, né? Ou seja, coloca-se a data de sexta-feira, 6 de abril, para a prisão do Lula, em que supostamente ele sairia do jogo do cenário eleitoral, e a partir de segunda você já tem um evento na PUC do Rio, com debates entre os candidatos à presidência. E aí aparecem vários candidatos que estavam ainda esperando, aguardando alguma decisão sobre o Lula, se sentiram impulsionados, né, encorajados para se candidatar, e já foram no evento de segunda-feira na PUC do Rio, que foi no dia 9 de abril. Além disso, nesse contexto do presente, a partidarização da mídia, onde se falava, né, o quarto poder, eu imagino que ela já seja hoje o primeiro poder. As instituições, a ideia de que as instituições estão funcionando, na prática, as instituições funcionam conforme certos interesses dessa partidarização. A partidarização da Justiça, da Polícia e do Ministério Público, no mesmo contexto em que há uma criminalização crescente da política, embora ela seja muito seletiva, mas ela acaba transcorrendo também em termos de demonstração pública, midiática, de que todos estão no mesmo contexto de perseguição, ou de que todos estariam, né, na mesma condição de igualdade para a suposta perseguição, ou com base no combate à corrupção. E isso vem de 2013 também, se refere, por exemplo, ao crescimento do sentimento de antipolítica. Foi inclusive verificado no grande índice de abstenções nas eleições de 2016,
E de lá para cá, ou seja, num contexto em que a principal reivindicação era os 20%, os 20 centavos de aumento da passagem, do preço da passagem de ônibus de São Paulo, primeiramente impulsionado pelo movimento Passe Livre. Aos poucos esse movimento foi adquirindo uma configuração cada vez mais massiva, cada vez mais ampla, e se num primeiro momento a grande mídia, a mídia corporativa, taxa esses movimentos como movimentos de baderneiros, destruidores, selvagens, antidemocráticos, ela passa a voltar-se para o governo federal e o governo Dilma, como se as manifestações tivessem se desencadeado em função da pressão sobre o governo federal. Então, de lá para cá, nós tivemos um grande movimento, uma grande narrativa em torno do antipetismo, do antilulismo, anticomunismo, o aumento da intolerância, o aumento da violência de gênero, o aumento do racismo, o aumento da xenofobia em relação a nordestinos, venezuelanos, haitianos, africanos, refugiados de modo geral. Então, esse ambiente construído a partir de 2013 é muito semelhante, inclusive, guardadas as proporções, a esse cenário pré-proclamação da República, porque, de alguma forma, foi necessário retirar do pedestal o imperador Pedro II. De alguma forma, aquela imagem do bom velhinho, né, da pessoa que dirigia a nação por meio da monarquia, de alguma forma ele precisava ser retirado do trono. Né? E como é que foi feito isso? Obviamente sem o poder da mídia que nós temos hoje, né? Mas há uma circulação intensa de rumores, de boatos, a destruição dos bondes efetivada, por exemplo, em 1980 com a revolta do Vintém, que foi também por aumento de passagem dos bondes às vésperas da proclamação da República. Ela foi significativa para que a mídia da época, né, a mídia impressa, os jornais de época, o jornal O País, por exemplo, ou a Revista Ilustrada, fizesse uma cobertura e alimentassem essa animosidade contra o próprio Pedro II. E dali para frente o movimento republicano ganhou uma estatura e uma desenvoltura maior, e que acabou de alguma forma também buscando esse consentimento, não uma participação direta da população, óbvio, né? Porque foi um golpe militar também, a proclamação, mas de qualquer forma era preciso haver esse certo consentimento da população, sobretudo a população mais pobre, ágrafa, né, iletrada, analfabeta, que pudesse de alguma forma dar suporte a essa mudança de regime também. No nosso caso hoje, essas manifestações a partir de 2013 vão ganhando uma feição de classe média alta, abandona-se a pressão contra a aumento da passagem de ônibus, e ela vai sendo direcionada a combate à corrupção. Usa-se o verde e amarelo, usa-se as camisas da CBF, são passeatas de brancos. Os negros nas passeadas são geralmente empregados domésticos, né, que vão para carregar seus filhos. E você tem, portanto, um cenário em que um movimento se inicia em defesa das liberdades de locomoção, contra as instituições em vigor, ela vai direcionando para uma crítica e um desmanche da imagem do governo federal, associada a tudo que aconteceu depois das eleições de 2014, com a pressão do Aécio Neves e com a sua não aceitação dos resultados. Em que uma frase que também já foi muito dita na história brasileira da República, né? Se o candidato se candidatar, ele não pode ganhar. Se ele ganhar a eleição, não pode se diplomar. Se diplomar, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. Portanto, aqueles que fizeram o golpe de 64, o golpe civil-militar de 64, e chamaram aquilo de revolução, esse mesmo perfil identitário desses sujeitos sociais também se adequa ao perfil desses que, a partir de 2013, quando esse movimento adquire um componente de combate à corrupção,
na medida em que dizem que esse impeachment não era golpe, e eu procuro, nesse caso, portanto, imaginar que aquela marcha da família com Deus pela liberdade pode ser travestida hoje, a partir de 2013, daquelas manifestações de verde e amarelo, como marcha da família com Moro pela ditadura. Eu vou passar para vocês no finalzinho, se der tempo. Bom, depois disso nós temos o MBL, o Vem Pra Rua, bolsonaristas, classe média branca, contra Dilma e contra a corrupção. Mais elementos desse cenário atual do presente para dialogar com o passado. A reforma trabalhista de 2017 fez que nós voltássemos ao período anterior a 1943, com o fim da CLT, e mais ainda, né, se você lembrar da greve geral de 1917, uma greve impulsionada pelo anarcossindicalismo, né, pelos anarquistas, ela lutava contra a carestia, contra o aumento de salários, aliás, a favor do aumento de salários, pelo aumento de salários, pela jornada de 8 horas e pelo fim do trabalho da mulher e a exploração do trabalho da criança. Ao mesmo tempo, a terceirização plena e a tentativa do governo Temer de afrouxar a fiscalização sobre o trabalho escravo, que embora tenha sido retirada de pauta, mas ela pode se transformar facilmente num afrouxamento, né, dessa fiscalização, isso significa, na minha percepção, a abolição da própria Lei Áurea de 1888. Ou seja, nós estamos vivendo hoje um cenário de retomada do trabalho escravo. Óbvio que não é o trabalho escravo do Brasil colonial, do Brasil imperial, mas é um trabalho escravo. Né? Haja visto aí o que tem provocado esse cenário de intensidade do desemprego, aumento do desemprego, aumento do subemprego, do trabalho informal e dessas relações baseadas na livre negociação de patrões e empregados. Ao mesmo tempo, a PEC 55 e o controle e a paralisação de investimentos nas áreas de saúde e educação tem propiciado a ampliação das doenças, epidemias, como a própria febre amarela que retorna em 2017, depois de ter sido combatida em 1904 pelo Oswaldo Cruz. A privatização e entrega da Petrobras e Eletrobras, venda de terras a estrangeiros, nos faz hoje retomar o mesmo cenário econômico da Primeira República, em que o país era meramente um país agroexportador. Na época de café e minério, hoje a gente pode incluir a soja. Enfim, esse é o cenário que nós temos enfrentado e que não se trata apenas de retomar, supostamente a partir de uma eleição, em 2018, porque essa geração que hoje, né, atravessa esse cenário, nós temos décadas a fio pela frente para retomar determinados direitos, né, que estamos perdendo, e o próprio sentido de nacionalidade e de pertencimento à pátria brasileira. Eu digo pátria brasileira porque nessa disputa de símbolos, de narrativas, de significações, ressignificações em torno do que seja defender o Brasil, né, os movimentos sociais, de modo geral, hoje constituídos, né, aqueles que vestem verde e amarelo e aqueles que vestem de vermelho, eu imagino que nessa disputa de construção de narrativas e de símbolos, os verdadeiros democratas não são aqueles que apenas combatem a corrupção, mas, por exemplo, são a favor da privatização da Petrobras, da Eletrobras, da venda de terras a estrangeiros. Portanto, a gente não pode apenas considerá-los como patriotas ou falsos patriotas, porque na prática são esses mesmos grupos sociais de classe média branca que hoje estão indo morar em Miami e morar em Portugal, em Lisboa, fugindo da crise brasileira. Os mesmos que fizeram as passeatas contra a corrupção a partir de 2013. Né?
Então eu vejo que nós temos que retomar também essa disputa de narrativas e defender o sentido de pertencimento ao Brasil. Porque os que estão hoje usando vermelho são os verdadeiros patriotas, por quê? São contra privatizações, defendem a riqueza nacional, são contra a entrega dessas riquezas aos países estrangeiros e, portanto, essa disputa tem que perpassar também o próprio sentimento de pertencimento e de identidade nacional que está sendo hoje levada pelas mãos de quem se auto-intitula patriota por vestir-se de verde e amarelo. Bom, em relação ao passado, que eu chamo de breve democracia brasileira, entre golpes, contra-golpes e fraudes eleitorais, se nós levarmos em conta o período que vai de 1889, com a proclamação da República, até 1945, por exemplo, e considerando-se a realização de eleições para presidente, a minha avaliação é de que não há democracia nesse contexto. Por mais que a Constituição de 1991 ela tenha declarado a instituição de um Estado, de uma República Federativa, primeiramente ela se chama República dos Estados Unidos do Brasil, um nome, aliás, que vai perpassar quase todo o século XX, né? E só é abolido em 67. Mas por que Estados Unidos do Brasil? Né? E por que expressar, por meio da sua Constituição, o regime federativo, presidencialista, o voto aberto, apenas a maiores de 21 anos, a proibição do voto aos analfabetos, mulheres, que somente terão direito ao voto em 1932, mas por isso que eu falei, né, que não dá para considerar esse período de 32 ou 34, que é o governo constitucional de Getúlio Vargas, 37, quando ele implanta o Estado Novo, por um golpe também, mas não dá para considerar porque ele é eleito indiretamente pelo Congresso Constituinte de 34. Né? Então eu não considero como democrático nesse aspecto. A proibição de voto a mendigos e eclesiásticos. Então você tem um cenário que vai de 1889 até 1945, que é perpassado por fraudes eleitorais, um componente eleitoral, né? Um público eleitor formado às vezes por nem 10% da população brasileira, e mesmo assim, através do voto aberto e do coronelismo, você tem a prática da pressão, da violência, das relações de compadrio e da própria implantação do coronelismo por meio da implantação da Guarda Nacional, que é feita em 1931 e que só vai ser abolida em 1918 também, e que vai ser amplamente utilizada nessa Primeira República como forma de garantir o poder local e regional. Então, eu considero que esse período não é democrático. Por mais que ele se colocasse em defesa dos ideais republicanos, sejam eles históricos e civis, remanescentes ali do movimento republicano de 1970, o que vai prevalecer, embora esse grupo retome o poder depois de Deodoro e de Floriano Peixoto como militares na presidência, o que vai ser retomado a partir daí é um governo de completa exclusão social, de completa desconsideração da atuação da população mais pobre no cenário político de então, mesmo com a participação de alguns segmentos jacobinistas mais radicais. Esse radicalismo vai se colocar um pouco mais declarado no movimento tenentista da década de 20, cujos tenentes também tinham, de alguma forma, um horror ao povo. Pleiteavam eleições livres, eleições por voto secreto, mas tinham completa aversão a qualquer tipo de participação popular nas decisões políticas. Então, esse lema Ordem e Progresso ele vai se encaixar perfeitamente como um lema positivista,
embora o positivismo não vá ser, digamos, a linha mestra de condução da política nacional a partir daí, uma vez que o que vai prevalecer são os ideais de uma suposta democracia representativa aos moldes norte-americanos, de uma forma enviesada, porque o próprio positivismo também é implantado no Brasil de uma forma enviesada, de uma forma adulterada, de Augusto Comte, em que você tem a instauração de um regime marcado pela exclusão política e eleitoral, exclusão social e garantindo, portanto, a prevalência dos interesses das oligarquias rurais, dos coronéis e daqueles que, de alguma forma, corroboravam para essa nova classe que ascende ao poder também com a proclamação da República. Então, nesse período, nós temos uma participação popular que é, de alguma forma, negada, não apenas do ponto de vista da prática política de então, mas também do ponto de vista da própria memória que se criou em torno desses movimentos. A ideia de que o povo assistiu aquilo bestializado, no caso, a proclamação da República, né? Atônito, surpreso, sem conhecer o que significava, comportamento político instaurado na República, de uma completa abominação em torno de qualquer possibilidade de atuação das classes populares nas decisões políticas. Então, o regime instaurado republicano, vitorioso, sobretudo a partir da instauração dos governos civis iniciados com Prudente Moraes, vão ser governos demarcados por uma relação com a população mais pobre, resvalando no Estado policial ou no Estado paternalista, numa relação paternalista em se tratando de manutenção do poder dos coronéis e dos políticos que representam os interesses locais e regionais. Em termos de mobilização e de atuação política, nós temos, nesse período, conflitos internos à própria fração de classe que controla o poder a partir de 1989, verificando, por exemplo, processos como a primeira revolta da Armada, a segunda revolta da Armada também já no governo de Floriano Peixoto, a instalação de estados de sítio tanto no governo de Deodoro quanto no governo de Floriano Peixoto. No governo Floriano também intervém na capital da República, de tal forma que a gente percebe, nesses primeiros momentos da instalação da República, uma disputa por aqueles segmentos que estariam buscando a consolidação da República, que são os setores militares, e os civis históricos, remanescentes do movimento republicano de 1970, que estariam também se colocando de uma forma a pressionar esse poder militar, buscando a sua colocação no poder, a sua assunção ao poder. Então, o que nós vimos nesse processo é uma falsa disputa entre civis e militares, porque o que vai transcorrer ao longo de toda a República Velha e ao longo também da República que se instaura a partir de 1930, é uma sociedade demarcada pela presença dos civis em alguns momentos, outros momentos por militares, mas de qualquer forma você tem a presença das Forças Armadas o tempo inteiro determinando ou vigiando ou se colocando como porta-voz de uma suposta garantia da ordem. E em termos de ocupação e de prevalência da hegemonia do campo econômico, no decorrer do processo de mudança política, os cargos rendosos e decisórios, antigos e novos, passaram rapidamente para a mão desses grupos de recém-chegados à distinção social, premiados com as ondas sucessivas e fartas de nomeações, indenizações, concessões, garantias, subvenções, favores, privilégios e proteções do novo governo. O revezamento das elites foi acompanhado pela elevação do novo modelo do burguês argentário, que é o burguês
que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, né? que deseja o poder pela via da facilidade, da especulação financeira, como padrão vigente do prestígio social. Mesmo gentis homens remanescentes do Império, aderindo à nova regra, curvam-se e fazem corte ao burguês plutocrata. Era a consagração olímpica do arrivismo agressivo sob o pretexto da democracia e o triunfo da corrupção destemperada em nome da igualdade de oportunidades. O encilhamento foi uma política desencadeada pelo Ministério da Fazenda depois da aprovação da República, com o Rui Barbosa, que era uma tentativa de industrializar o Brasil por meio da emissão de papel moeda e de empréstimos facilitados para a instalação de indústrias. Só que esse dinheiro foi utilizado para essa classe de agentários, de empresários da época, já buscando dilapidar o patrimônio público. É essa casta que vai assumir o poder na República, né? De especuladores financeiros e de empresários que não queriam investir no país, queriam apenas se auto-enriquecer, buscar o seu enriquecimento próprio. E nesse contexto é que eles vão, portanto, pegando esses recursos emprestados, com a emissão de papel moeda, e vão apostando em corridas de cavalos, ou no mercado financeiro da época, né? Daí o termo encilhamento, que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Né? Ou seja, são disputas ativas que a gente tem que, de alguma forma, também enfrentar. Eu não vou aqui entrar no detalhamento dos outros governos, só passar rapidamente para depois a gente poder entrar no debate, né? Nós temos o governo Floriano, a pressão de militares por eleições, e ele instaura o estado de sítio no Distrito Federal. E aqui um documento de época interessante também sobre o habeas corpus. No dia 18 de abril, Rui Barbosa entra com mandado de restauração da liberdade, depois foram presos os revoltosos da revolta da Armada, né? Muitos entre eles, não só militares, mas civis também, em nome de 46 pessoas detidas nos dias 10 e 12. O Supremo Tribunal Federal leva 9 dias para decidir. No dia 27, nega o recurso impetrado. Cria-se nas cúpulas políticas, especialmente os liberais, a ideia de que a prisão de homens de bem, seja o que quer que façam, representava arrepiar a lei. Prisão ilegal, prisão legal somente para negros, capoeiras, porque a prática da capoeira foi proibida a partir da proclamação, vagabundos, e aí não se discutiriam nem o processo, nem a execução. O Supremo Tribunal Federal considerou, portanto, legais os atos do Executivo, apontando para a sedição dos envolvidos. Muitos foram executados, muitos foram deportados, né? Correu a história de que Floriano Peixoto, numa interpretação jacobina dos fatos, teria comentado enquanto aguardava a decisão do Judiciário: não sei amanhã quem dará habeas corpus aos ministros do Supremo. Nós temos ainda no governo Prudente Moraes e Campos Salles a instalação da República dos Conselheiros, e aí sim você tem o fortalecimento dessa prática do patrimonialismo, nepotismo, clientelismo e submissão e dependência pessoal. Ao fim, resultava que a pretendida composição de um Estado-nação moderno no Rio de Janeiro só se tornava viável por meio da sustentação por cooptação, proporcionada pelas estruturas e forças sociais e políticas do interior do país, que seriam coronelismo, capanguismo, voto de cabresto, voto de bico de pena, mais do que nunca interessados em tirar partido do volume de riquezas e oportunidades condensadas pelo governo central. O aspirado estabelecimento do regime de progresso e da racionalidade seguia, assim, numa marcha arrastada e entorpecida pela ação corruptora da estagnação e da irracionalidade. Nesse aspecto é importante ressaltar uma análise que é feita pela Chauí, que diz respeito ao sentido de representação nos moldes americanos e o sentido de democracia e representação parlamentar no Brasil. Então, nesse cenário, você tem a instauração na República dos Conselheiros da chamada política dos governadores. Como é que ela funcionaria? O coronel remanescente da Guarda Nacional determina quem vai ser o prefeito. E as sessões eleitorais vão garantir, através do voto aberto, que isso seja mantido. Por sua vez, esse prefeito vai dar suporte
ao governador da província, agora presidente de Estado, né, na República, que por sua vez vai dar suporte ao presidente da República. Portanto, todos os deputados e senadores passam a ser eleitos com base nessa rede de proteção, de colaboração, de troca de favores representadas pelo coronelismo. Portanto, segundo a Chauí, o que se tem na história política brasileira não é uma democracia em que as pessoas elegem os seus representantes para representá-los junto ao poder. O que se tem no Brasil, e a gente começa pela Câmara de Berlândia, né, é você ter um sentido de representação em que os eleitos, os chamados representantes, passam a representar o poder para os cidadãos. Então, há uma inversão de valores do próprio sentido de representação política e democrática. De tal forma que esse período vai ser demarcado por essa permanência de eleições fraudadas, com participação de 1 a 10% da população, de presidentes que eram eleitos com 600 mil votos, por exemplo, no Brasil inteiro, mas que na prática era apenas uma formalidade. Eleições que se tratavam, na verdade, de confirmar aquilo que já estaria decidido pelos coronéis e pelos políticos da época. Eu tendo a acreditar, inclusive, que hoje estamos vivendo também uma atualização desse sistema a partir do golpe de 2016, e se tratando de prevalência na política das decisões da própria polícia, do judiciário e da própria mídia, né? Uma vez que você tem um contexto em que o próprio sentido que vai ser constituído a partir da eleição de 2018 é um cenário que você não tem mais controle sobre ele, né? Onde você não sabe se, inclusive, haverá eleição. E, só rapidamente, alguns momentos em que isso foi contestado, né? Onde houve, de fato, mobilizações e movimentos sociais, embora a tradição e a memória historiográfica oficial brasileira ela não costuma valorizar muito esses momentos, apenas trata-os como momentos de, digamos, crises eventuais ou crises esporádicas do governo republicano. Movimentos tratados como messiânicos, né, como um bando de loucos, como mendigos, foram aglutinados em torno de um fanatismo religioso, mas que na prática redundaram em sérios enfrentamentos ao poder republicano, por mais que tenha sido também criada uma narrativa de que eles eram monarquistas, o que também se colocou depois como incorreto, né? Você tem a passagem de Canudos, onde morreram mais ou menos 30 mil mortos, 30 mil pessoas. A revolta da vacina, 30 mortos no Rio de Janeiro. A revolta do contestado, 20 mil mortos. A greve geral, você tem também a morte de um sapateiro na época. Encerrou? Eu falei que não ia dar. Posso então só colocar o áudio para a gente encerrar? No debate depois, a gente pode comentar um pouco a partir do governo Vargas de 30, porque não dá para resumir nesse tempo. A gente acaba... Não, é porque eu estou virando aí para lá. Só para a gente... Isso. Só para a gente concluir com duas gravações que eu pude... que foram compartilhadas para mim essa semana, que eu achei interessante. Uma delas da fala de um general, o general Mourão, na Rádio Bandeirantes, e a outra da Rádio Metrópole de Brasília, o comentário de uma jornalista sobre aquele episódio lá da distribuição de cerveja na porta do bordel em São Paulo, depois que o Lula foi preso. Já tem mais 5 minutos? Eu vou passar o áudio depois no debate, porque de fato o tempo é muito curto para falar tanta coisa, né? Eu teria que falar, por exemplo, do impeachment do Getúlio Vargas, das tentativas de golpe contra a JK, mas não dá tempo. Consta e continuo sendo contra a intervenção militar. Não sou a favor, eu comungo nesse particular com o comandante do Exército em particular, com o general Vilas Boas, e logicamente que eu sei que os demais comandantes.
mas eu acho que há um limite de tolerância. E eu estou achando que nós estamos chegando nesse limite de tolerância, infelizmente. Eu quero crer que, do jeito que estão indo as coisas, se o STF continuar desafiando a sociedade brasileira, nós corremos o risco, e aí a responsabilidade é toda do STF, de uma confrontação nacional. Não será pacífica. Uma intervenção militar vai ter derramamento de sangue. Infelizmente, é isso que a gente receia, mas ela não vai ser pacífica, ela não vai ser resolvida na palavra, ela não vai ser resolvida em criação de leis de última hora, ela vai ser resolvida na bala, com mortes, com perigos, e o STF está sendo um grande estimulador desse estado de coisa para um homem que já está condenado há 12 anos. Ele não é em absoluto, vamos dizer, inocente. Ele já está condenado há 12 anos e um mês. Ele já foi condenado em primeira instância, ele já foi condenado em segunda instância, ele já foi condenado em terceira instância também por unanimidade, 5-0, em segunda instância por 3-0. O que mais que o STF quer, minha gente? Quer dizer, não dá para entender, não estamos tratando de uma pessoa sobre a qual existe dúvida de culpabilidade, não existe mais. Ou então a nossa justiça não prestou para nada na primeira, na segunda e na terceira instância. É só o STF que está certo? Peraí, ele tem que botar a mão na cabeça, porque ele está gerando a possibilidade de um grave conflito social. A gente vê o caminho desalçado por onde esse ex-presidente tem passado, já como um preâmbulo disso que eu estou falando, infelizmente. E isso já tem essa avaliação por parte das forças, né, das Forças Armadas, enfim, essa avaliação da conjuntura que nós estamos vivendo nesse momento, né, general? É isso aí. Eu vejo as nossas Forças Armadas não falam, são quietas, mas esse motivo não é indiferença. Esse motivo eu até encaro como muita preocupação, porque a gente não age por palavras, a gente infelizmente tem que agir pela força. Isso está sendo evitado há muito tempo. Há muito tempo que se clama uma intervenção militar. E nós estamos dizendo não, intervenção, nós vamos ter que resolver isso no voto. Mas o STF parece que está querendo antecipar essa rebelião popular no Brasil. É hora de comentário na Metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da Metrópole. Nos últimos dias, o Brasil, sobretudo se observado pela TV, pelas redes sociais, pela imprensa, parece traduzir nas imagens algo de real, dando a impressão de que todos estávamos assistindo cenas de um filme desses experimentais, sem sequências lógicas e com imagens extraídas de um cenário surrealista. Há cenas de uma quase romaria religiosa em torno do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Se sucederam imagens de uma batalha campal nas imediações da carceragem da Polícia Federal, em Curitiba, no Paraná, para onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi levado em um avião bimotor preso. Entre as cenas de romaria de São Bernardo do Campo, onde Lula foi carregado nos braços por uma multidão e com efeitos visuais iconográficos para inscrever-se na história do país, e as bombas de efeito moral e as balas de borracha e repressão em Curitiba, houve espaço para mais surrealismo. Um cafetão de luxo, em São Paulo, oferecia cerveja de graça e prostitutas nuas para uma multidão de homens no meio da rua, diante do prostíbulo mais famoso da cidade e sob fotografia de Sérgio Moro e da presidente do Supremo, Carmen Lúcia.
As cervejas, as prostitutas nuas, a festa e a homenagem aos juristas eram tudo elementos para celebrar a prisão de Lula. Tudo sob os aplausos, a complacência e até convites distribuídos por representantes da extrema-direita brasileira, que não via nada demais na festa do cafetão, na exposição das putas nuas, amordaçadas e bolinadas pelo organizador diante de uma multidão. O espantoso é o fato de que as pessoas que celebravam nas redes sociais a festa no puteiro serem as mesmas que recentemente da brasileira e dos bons costumes, o cancelamento de exposições artísticas em museus e de peças de teatro Brasil afora. Só mesmo o nome do filme de Glauber Rocha para traduzir o que é o Brasil desses dias, uma terra em transe. Onde mais, em todo o mundo, a direita faz festa sexual com prostitutas nuas na rua e distribuição gratuita de bebida alcoólica, enquanto a esquerda se reúne diante de um caminhão de som para ouvir um bispo celebrar uma missa. Na televisão, o jornalismo surta junto e no principal canal de TV por assinatura, voltado exclusivamente para notícias, o que se vê parece um delírio. Todo o time dos principais jornalistas da casa se reúnem para ficar 24 horas por dia entrevistando uns aos outros e todos dizendo a mesma coisa que o colega de trabalho já disse e vai voltar a dizer no momento seguinte. Não há espaço para o contraditório, para fontes externas entrevistadas nas ruas ou convidados no estúdio. É uma extensão ininterrupta de uma conversa de bar. Não é à toa que, por conta de uma briga entre a Rede Globo e o jornal Folha de São Paulo, Marcelo Coelho, membro do conselho editorial da Folha, disse que no jornalismo da Globo News, os jornalistas que ancoram os programas parecem sempre 10 jogadores de futebol cobrando pênaltis o tempo inteiro sem ninguém no gol. Que jornalismo é esse que, enquanto um bispo celebra missa atrapado num caminhão e um cafetão chupa os peitos de uma puta e a bolina no meio da rua, diante de aplausos e de um retrato homenageando a presidente da Suprema Corte do país, fica trancado no estúdio entrevistando a si mesmo e com uma abordagem de mão única, enquanto a história do país acontece nas ruas. Manu Fontes, jornalista para a Rádio Metrópole. Bom dia, gente. Eu queria inicialmente parabenizar a iniciativa, sobretudo nas pessoas da professora Mária e do professor Gilberto, que estão aqui presentes, a Mária presidindo aqui a mesa, que são do Nefisco, e que tomaram essa iniciativa e que depois foi abraçada pelos vários colegas nossos, das várias unidades, a exemplo do que está acontecendo no Brasil todo, nessa reação, colegas das mais diversas universidades. E para quem achava que a academia está adormecida, encolhida, em alguma medida eu também achava que está, mas olha, demos um exemplo agora, nesse momento, que nós ainda temos capacidade de nos indignarmos e de reagirmos. Quando nós sentamos para propor este curso de hoje aqui, a aula de hoje, nesse curso nosso, nós avaliamos que seria interessante a gente abordar também numa perspectiva histórica os vários golpes que já aconteceram no país. Aliás, o fato de falarmos em golpes no plural já é um indicativo da fragilidade da nossa democracia, né? Porque se tivesse acontecido episodicamente um golpe, mas nós falamos em golpes. E aí, eu me propus a falar sobre o golpe de 1964 e, por decorrência, a ditadura que se sucedeu após esse golpe. Pretendo aqui enfocar não só
as consequências negativas do golpe, os retrocessos que aconteceram, mas também trazer, ainda que de forma breve, as resistências ao golpe, porque acho que, inclusive, nesse momento, essa referência da experiência histórica nossa é fundamental para a gente ter nela uma inspiração para o que temos que fazer frente a esse novo golpe que estamos atravessando. Eu gosto sempre de deixar claro de onde eu falo, para que vocês possam compreender um pouco mais a minha fala. Quando a gente lê um autor, a gente procura conhecer quais são as premissas teóricas, metodológicas e a inserção social do autor, para a gente melhor conhecê-lo, né? Então, como as nossas falas, embora a gente trabalhe com biografia, mas também tem uma própria trajetória, então eu quero indicar um pouquinho para vocês o meu caminho para preparar o conteúdo que aqui agora eu externo. O primeiro ângulo que eu externo sobre a forma como eu vou abordar aqui é a minha condição de sujeito social, que eu não consigo dissociar a minha condição de professor, de pesquisador, de sujeito que atua no cotidiano. Quando aconteceu o golpe de 1964, eu tinha 12 anos. E quando terminou, meados da década de 80, eu tinha 33 anos. Portanto, eu passei toda a minha adolescência e boa parte da minha fase adulta dentro do regime ditatorial. Então, eu carrego as marcas da ditadura na minha formação escolar e, evidentemente, na minha vida, né? No ensino fundamental e no ensino médio, que são os antigos ginasiários e colégio, eu tive as disciplinas de educação moral e cívica, organização social e política brasileira, e na universidade eu tive os estudos de problemas brasileiros. Todas essas disciplinas foram criadas pela ditadura militar, com o objetivo claro de alterar os conteúdos das disciplinas que tinham uma orientação mais crítica e transforma esses conteúdos em conteúdos favoráveis à sustentação do regime. E o pior é que alguns professores cumpriram de fato esse papel. Seja por conta do temor, né, das consequências, que daí poderiam vir quem fazia o enfrentamento, mas seja por conta também da concordância. Eu tive professores que concordavam e pensavam com a cabeça dos militares e dos demais que os apoiaram. No primeiro curso de graduação que eu fiz, ainda na década de 70, curso de jornalismo, eu senti de perto o peso da ditadura dentro do ambiente universitário. Muitos professores se negavam a discutir qualquer temática um pouco mais crítica, porque sabiam das consequências, né? E quantos deles que não conseguiram sair de sala de aula e chegar em casa, né? Quantos estudantes também que aconteceu a mesma coisa, que eram estudantes participativos e estudantes críticos. Outro ângulo da minha relação com essa temática é a minha condição de pesquisador. Tanto no mestrado, quanto no doutorado, quanto outras pesquisas que eu desenvolvi após ter terminado o doutorado, enfocando os movimentos populares, enfocando os movimentos sindicais, a organização política dos trabalhadores, em todos esses momentos eu dialoguei, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, com a ditadura e as consequências disso para os trabalhadores de forma geral. E por fim, a minha condição de professor, né? Dei algumas disciplinas aqui no curso de História da UF, sobretudo a disciplina que a gente chamava de Brasil 5, que trabalha esse período, e que, portanto, tive que preparar algumas aulas em cima dessa temática. Então, o que eu vou falar aqui é um pouco uma mistura dessa minha trajetória. Olha, o golpe de 64, eu vou, no primeiro momento, abordá-lo a partir do cerceamento da juventude brasileira no seu ideal emancipatório. Por que eu estou falando assim? Porque na década de 60, o período que antecedeu ao golpe civil-militar, nós vivenciávamos no Brasil uma grande evolução política e cultural. A juventude, principalmente nos grandes centros, mas não só nos grandes centros, nos seus espaços universitários,
nos seus espaços de atuação nos bairros, ela se agitava em torno de vários projetos culturais, e projetos culturais normalmente bastante críticos, né? com um engajamento social muito intenso. No campo das artes se destacava muito a música, o cinema, o teatro, mas também se destacava o engajamento em projetos políticos. E nesse período são várias as organizações de esquerda, organizações normalmente com uma inspiração de teor revolucionário, que estavam organizadas no Brasil. A gente normalmente conhece aquelas que estavam configuradas em partidos mais sólidos, como o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, então o Partidão, o PCB e o PCdoB, o Partido Socialista Brasileiro, né, o PSB, mas tem uma infinidade não, tem várias outras, pelo menos mais umas 10 organizações, todas elas bastante engajadas naquele momento. E várias dessas correntes, mais tarde, durante a ditadura, elas se envolveram com o movimento da luta armada. E as suas ações no movimento de guerrilha, o papel de algumas das suas lideranças tem se destacado, seja nas artes, né, no cinema, no teatro, seja nas teses, quantas teses, né, que já foram escritas, quantos livros já publicados sobre essas ações, né? E normalmente se enfatiza, seja nas artes, seja nos estudos mais acadêmicos, a ousadia dessas correntes, que eram, na verdade, compostas majoritariamente por jovens. Ousadia em quê? Ousadia no enfrentamento às forças repressoras do Estado ditatorial. Imagina, essa moçada ousou sair às ruas e fazer o enfrentamento, ousou montar clandestinamente campos de resistência, de treinamento de guerrilha, e fazer o enfrentamento com a ditadura que estava instalada. Acho que todos nós já ouvimos falar, ou já estudamos, sobre a ousadia dessa garotada, dessa moçada, nos assaltos aos bancos, ou as empresas produtoras de armamento e material bélico, para ter recursos para montar a guerrilha, para montar a luta armada, para fazer o enfrentamento. Outra coisa também que se destaca muito é o sequestro de autoridades internacionais para negociar a soltura dos presos políticos aqui no Brasil. Agora, é evidente que, como é próprio das esquerdas, também havia muitas divisões, muitas divergências entre essas diversas correntes. A linha majoritária do Partidão, a linha majoritária do PCB, que era o partido mais organizado, ela vinha de uma leitura internacional revisionista. E essa leitura apostava em duas frentes de ação que causavam muita discordância, muita polêmica em relação às outras correntes de esquerda também. Uma opção que o Partidão já havia feito, essa releitura internacional, optando por uma revolução dita pacífica, construída por dentro da institucionalidade. E também uma aliança com setores amplos, que inclui inclusive a burguesia nacional. O Partidão, além de concorrer dentro da legalidade, quando ele estava dentro da legalidade, das eleições normalmente, também participava de algumas frentes dentro do Congresso Nacional, acreditando nessa possibilidade de uma revolução pacífica, né? Agora, é evidente que isso causava muita discórdia, muita divergência com as outras correntes que queriam uma revolução sangrenta, que não acreditavam nessa possibilidade de que pacificamente seria possível construir a revolução social no Brasil, revolução socialista, né? Então, quando a gente vê que o Partidão participou de frentes parlamentares construídas dentro do Congresso Nacional durante o governo João Goulart, e quando a gente vê que o Partidão fazia alianças incluindo o setor da burguesia, é porque tinha aquela leitura que havia a necessidade de esgotar as potencialidades do capitalismo para daí dar um salto. Portanto, tinha que fortalecer essa base, né? Agora, as insatisfações eram enormes e as outras correntes não concordavam com isso.
A maioria dessas correntes políticas de esquerda tinha uma leitura que nós vivenciávamos um momento político pré-revolucionário no Brasil. Isso não é pouca coisa, porque aí as disputas, por aí se explica um pouco as disputas entre elas. Porque havia necessidade de cada um de ter a hegemonia do processo de discussão, ou seja, mostrar que a sua leitura no processo de discussão pré-revolucionária é a leitura correta, mas também havia a intenção de deter a hegemonia no pós-revolução, ou seja, quem é que vai dar as regras do jogo no país quando a gente promover a revolução? Então, seja na prévia, que era o momento que se vivia no início dos 60, seja no pós-revolução, que era o que se acreditava que aconteceria, a Revolução Socialista, isso causava muita cisânia, muita divergência, né? Muita dificuldade para construir a unidade. E aí, olha, quando a gente reflete sobre o êxito na perspectiva dos setores dominantes do golpe, a gente, é lógico que atribui aos setores conservador e reacionário a grande responsabilidade, porque afinal de contas foi eles que promoveram o golpe. Mas cabe também uma reflexão sobre a esquerda. Por que a esquerda não teve potencial e não teve sensibilidade para uma unidade naquele momento prévio, no sentido de fazer o enfrentamento? E por que a esquerda não teve uma capacidade de leitura para entender a gravidade do momento? E foi pega de calça curta, né? Quais as potencialidades que tínhamos lá nos 60, antes do golpe, e que elas acabaram se desmoronando em função, em alguma medida também, dessa fragilidade, dessa divisão interiormente entre as esquerdas. E aqui, olha, se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um paralelo entre o comportamento das esquerdas no pré-64 e, atualmente, no golpe que nós estamos atravessando. Eu tenho conversado muito com a Cláudia, minha companheira que está aqui, sobre essas divisões da esquerda. Ela é da área de educação, e ela fala: eu não consigo entender por que tanta divisão. E é difícil mesmo compreender, né? Acho que para todos nós é muito difícil de compreender. Agora, nós como historiadores, se a gente tem dificuldade para compreender, a gente tem pelo menos a obrigação de entender que essa divisão é de longa data, né? Ela não é recente, né? Aliás, ela vem das internacionais operárias, lá no primeiro momento de grande organização, ainda no final do século XIX, dos trabalhadores em nível internacional, e elas nunca cessaram, infelizmente, né? Parece que nós temos uma grande dificuldade de aprender com os ensinamentos da história. Eu não me refiro à história quanto área de conhecimento histórico, quanto acontecimento histórico, né? Por que o pré-64 não nos ensina como é que nós devemos nos comportar agora? Porque, veja, vamos fazer a comparação. O que explica as divisões hoje, diante de um quadro de tamanha gravidade? O golpe foi implementado. Os retrocessos estão acontecendo aí diariamente, com os direitos que foram arduamente conquistados sendo retirados. Há uma perseguição jurídico-midiática implacável contra todas as esquerdas. A direita reacionária, com o seu perfil nazi-fascista, hostiliza e agride as pessoas consideradas indesejáveis, portanto, basta você ter qualquer identificação com o campo de esquerda e pode ser hostilizado ou agredido nas ruas. Não há perspectivas revolucionárias no curto prazo. Se lá no pré-64 se acreditava que, olha, estamos a um passo da revolução, acho difícil que qualquer grupo de esquerda hoje fala: a revolução está batendo na nossa porta. Então, como é que nós explicamos as nossas divisões? E olha, nós aqui da universidade, nosso sindicato, a DUF, que é o nosso sindicato local, pertence a um sindicato, nosso sindicato nacional, que é o ANDES, que por sua vez está afiliado à central sindical CSP com lutas. Pois bem, desconsiderando o que pensa a base sindical do Brasil como um todo, essa central sindical a qual nós estamos filiados, sem nos consultar, porque não teve nenhum debate dessa natureza, soltou uma nota pública
falando que não participará dos atos organizados contra a prisão de Lula. E mais, quem leu atentamente aquela nota, dá para perceber claramente que ela faz uma alusão de que Lula se equivale aos políticos tradicionais e corruptos de direita. O finalzinho indica claramente isso. Olha, eu não vou nem fazer o contraponto usando as minhas próprias palavras e a minha reflexão. Eu vou usar uma figura que eu acho que ela não é nada suspeita, porque ela é emblemática dos setores conservadores, que é o jornalista Reinaldo Azevedo, que vestiu de amarelinho e foi para a rua para derrubar a Dilma, certo? Todo mundo viu, saiu na imprensa as imagens. Pois bem, o Reinaldo Azevedo, jornalista mor do conservadorismo, mas talvez porque tem uma certa ilustração, não é uma direita tão tacanha, está falando claramente no programa de televisão que ele tem, de que a prisão do Lula é uma prisão clara de perseguição política ao próprio Lula e ao PT. Então é a direita que está reconhecendo isso. Aí eu pergunto, que radicalismo é esse da nossa central sindical, CSP Conlutas, e de outros setores que a acompanham? Será que não é possível um pouco de humildade nesse momento para reconhecer que esse tipo de posicionamento fortalece o campo dos golpistas, fortalece o campo dos reacionários e dificulta a nossa reação? Bom, retomo para o golpe de 64 novamente, e eu quero enfatizar um pouco agora o esvaziamento das instâncias políticas. Olha, segundo o depoimento dos próprios militares, a conspiração do golpe teve início após do governo João Goulart. Vocês lembram? Jânio Quadros renunciou, eu não vou entrar aqui no mérito agora, depois, se houver interesse, a gente pode debater. Eu tenho a minha leitura, qual era o que ele almejava com a renúncia. Não foi só por pressão em relação ao governo, eu acho que ele tinha pretensões ditatoriais também, né? Mas enfim, ele renunciou. O João Goulart não era uma pessoa benquista. Naquela época era possível se eleger pessoas de perfis diferentes para a presidência e para vice-presidente, não tem essa vinculação que tem hoje, do mesmo bloco, do mesmo partido. E naquele momento já não queriam. Aí foi negociada aí, não, uma espécie de golpe, né? O parlamentarismo para ele assumir, e desde o primeiro momento já contou com essa diversidade, né? Ainda mais depois que, através de um plebiscito, ele voltou ao presidencialismo, ou seja, voltou a ter poderes novamente nos moldes anteriores. Aí o ódio aumentou ainda mais, né? Segundo o depoimento do próprio Ernesto Geisel, né, um dos militares que assumiu a presidência do país durante o período da ditadura, eles, militares, e eles, golpistas, não tinham planejamento nem um programa de governo. Eles queriam derrubar o governo, porque o consideravam comunista, o consideravam perigoso para o país, mas não tinham um plano de governo. E agora chegaram ao poder, e como governar? E olha, pelos depoimentos e pelas posturas adotadas pelo primeiro governo militar, o governo Castelo Branco, havia mesmo, ao menos por parte de uma ala, a disposição de devolver o país aos civis no curto prazo. Tanto é que, após o endurecimento do regime, com o AI-5, falas do próprio Castelo Branco foram censuradas. Ou seja, a censura foi tão implacável que até aquilo que ele anunciava de um governo um pouco mais brando, né, um governo predisposto a devolver o país aos civis, essas falas foram censuradas. Agora, eu acho que são muitos fatores que ajudam a explicar por que a ditadura civil-militar perdurou no Brasil por um período tão longo, mais de 2 décadas, né? 64 até 85. Eu vou alinhavar aqui algumas delas no meu olhar, a partir do diálogo com a biografia, né? Enfim, dos debates que a gente faz. O primeiro aspecto que eu acentuo é porque esse governo ditatorial
dava respostas satisfatórias aos interesses do capital. Aos interesses do capital internacional, evidentemente, sobretudo o capital norte-americano, que no governo Jango, o governo norte-americano colocou várias barreiras com medo do que significava um possível avanço do comunismo aqui no Brasil, mas também favoreceu, sobremaneira, o capital interno, o capital nacional, ou seja, então agradou o capital de uma forma geral, né? E se não bastasse as ações governamentais no que diz respeito ao suporte, ao incentivo, à estrutura para a realização do capital, favoreceu também o capital na medida em que, de uma maneira implacável, inviabilizou as ações de resistência por parte dos trabalhadores. Inviabilizou as reivindicações, as greves, as manifestações, etc., né? Portanto, ao invés de ter resistência como tinha o Goulart, passaram a ter o apoio internacional das grandes potências internacionais. Agora, tem um outro elemento que eu acho que também ajuda a explicar essa longevidade dos governos militares, é porque o poder é sedutor. Seja pelo lado interesseiro propriamente, do ponto de vista dos privilégios, os militares também tinham todas as suas regalias, todos os seus privilégios, mas seja pelo lado mais subjetivo das vaidades. Dentre os militares também sempre tiveram aqueles que adoravam as instâncias de poder. Além de serem assediados, enaltecidos, né, eles eram estimulados a continuar porque eles eram a referência do combate ao perigo do comunismo, do combate às organizações dos trabalhadores que reivindicavam melhorias salariais e melhores condições de vida. Então, olha, o puxa-saquismo era tão grande que alguns grandes veículos de comunicação colocavam militares dentro da sua própria redação para promover a autocensura. Então, além da censura, que já era imposta pelo Estado, se estabeleceu a autocensura, com um censor dentro das próprias redações. E aí a gente fala muito, e eu acho que temos que falar mesmo, sobre o que sofreu a grande imprensa em termos de censura, né? Era bastante emblemático o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, quando tinha censura das matérias principais, colocar alguma coisa mais chocante na primeira página para mostrar que estavam censurados. Mas a gente tem que falar também que esses grandes veículos de comunicação colaboraram com o golpe, deram suporte para o golpe e deram suporte para a ditadura. Então eram aliados. Se é verdade que o governo ditatorial não dispunha de um projeto para o Brasil ao assumir o comando do país, a ter como referência a própria fala do Geisel, por outro lado, as providências que foram adotadas para inviabilizar as resistências da população, dos trabalhadores em relação ao golpe, ela se instalou imediatamente. Foram tomadas de imediato, no dia seguinte, porque no dia seguinte já estavam sendo perseguidos os setores combatidos da sociedade, os sindicatos organizados, os movimentos populares, os parlamentares do campo progressista, o crítico. Então, olha, fecharam os partidos políticos e caçaram os parlamentares mais combativos, criaram apenas 2 partidos, a Arena, que representava a voz oficial, e um consentido, que era o MDB, era um partido consentido. Por que consentido? Por que era uma oposição consentida? Porque qualquer parlamentar mais combativo era caçado. Então, era uma oposição faz de conta, né? Se não pode ser crítico, se todos os críticos eram caçados. Interviram nos sindicatos, os sindicatos combativos eram todos fechados e colocavam o interventor lá dentro, certo? Um representante do Estado para tocar a organização do sindicato. Implementaram uma censura implacável. Então, como eu já disse, os veículos de comunicação, as editoras, a editora Civilização Brasileira, que era a editora mais crítica, naquela época era uma referência para o debate acadêmico universitário,
ela teve vários títulos publicados, títulos, gente, da literatura internacional. Não podia publicar uma reflexão filosófica sobre Marx, não podia publicar os clássicos da literatura internacional, que era do campo da esquerda, porque um bronco qualquer, representando o Estado ditatorial, ia lá e falava, isso aqui não pode circular, você joga no lixo. E as atividades artísticas culturais? Quantas peças de teatro que foram suspensas no momento da sua apresentação? Chegávamos para as pessoas, vocês não podem mais se apresentar, vão para a cadeia, você. Quantos filmes censurados, quantas músicas censuradas? E o decreto 477, que era voltado para as universidades, que era um sossega-leão, ou seja, era o AI-5 das universidades. Professores e estudantes que ousavam ser críticos eram enquadrados nesse decreto. Os estudantes perdiam a posição de estudante e não poderiam mais votar, e os professores também, se eram do espaço público, das universidades públicas, perdiam seus cargos, né? E quantos deles que desapareceram? Quantos professores, quantos estudantes que saíram de sala de aula e nunca chegaram nas suas casas? Quantos que tiveram que abandonar o país, exilados, até meados dos anos 80, quando a abertura aconteceu e puderam voltar e tiveram as dificuldades de readaptação, né? Os professores que eram concursados não voltaram mais para os seus cargos, foram trabalhar em outras instituições, né? Então, olha, esse clima de medo, esse clima de terror, inclusive com policiais, os chamados dedures, instalados em sala de aula, você nunca sabia, a gente está dando aula, não sabia se a pessoa era aluno mesmo, ou se era alguém infiltrado só para dedurar, né? Então tenta imaginar que clima que foi esse, né? E a proibição da livre organização da sociedade civil? Ninguém, os movimentos populares, os movimentos sindicais, enfim, os movimentos organizados combativos foram descaracterizados, porque manter a organização era sinônimo de prisão, era sinônimo de desaparecimento. E aí a parte então mais brutal diz que a repressão seguida da tortura. Em 1970, a Operação Bandeirantes, ela se organizou de forma mais elaborada e passou a ser denominada DOI-CODE, Departamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna do Segundo Exército. O DOI-CODE acabou se esparramando por todo o país e se notabilizou pelas práticas das torturas. Aqui eu não vou me deter muito, que essa é uma parte que é bastante chocante, com as barbaridades praticadas, eu acho que todo mundo tem informações. É algo inimaginável que um ser humano pode praticar com o outro, que eles faziam nos porões das torturas. E nós temos colegas, inclusive aqui da UF, que passaram por isso, né? Já participei de várias vezes com o Afonso Lano, colega nosso, e ele narra muito essas experiências. Agora, paralelamente a isso, se instalou no país o chamado Esquadrão da Morte. O que era o Esquadrão da Morte? Grupos paramilitares que agiam clandestinamente, praticando toda a atrocidade no plano da sociedade civil, com as esquerdas, setores organizados, com aqueles que eles consideravam inimigos do regime, com respaldo das autoridades, porque eram grupos paramilitares. Eles não tinham nenhum medo de terem consequências para eles por estarem praticando crimes, porque eles eram acobertados pelo Estado autoritário, pelo Estado ditatorial. E aí o AI-5 foi a pá de cal nisso, porque o que sobrava ainda de migalhas, de uma legislação mutilada, triturada, descaracterizada, aí foi por ralo para dar suporte de legalidade com aquilo que veio após o AI-5, para todo tipo de atrocidade que era praticado pelo Estado. Ou seja, uma atrocidade legalizada, feita supostamente sob os auspícios da legislação brasileira. Chegou-se ao ponto de abafar tanto a sociedade civil, amordaçar tanto os setores organizados,
que o Médici chegou a afirmar algo semelhante à ficção da Alice no País das Maravilhas, né? Olha uma expressão dele, eu abro aspas: sinto-me feliz todas as noites quando ligo a televisão para assistir o jornal. Em outros países, greves, atentados, conflitos. No Brasil, não. O Brasil marcha em paz rumo ao desenvolvimento. É como se tomasse um tranquilizante após um dia de trabalho. Isso é o que a gente pode chamar o silêncio dos cemitérios, né? Porque amordaçava todo mundo ou matava, ou exilava. Então, dá nisso, né? Esse silêncio que ele supostamente estava vendo. Passa mais um agora. Falando um pouco das resistências. Olha, apesar de todo esse quadro adverso, aí a gente tem que reconhecer, e esse é um alento para nós nesse momento, para quem tem aquela leitura e às vezes tentam de fato passar essa imagem, que é favorável passar essa imagem da passividade do brasileiro, não é isso que a nossa história tem registrado, não. E constantemente denunciados nos fóruns internacionais, as barbaridades que eram praticadas aqui, então esse desgaste foi crescendo, as pressões internacionais também para a superação da ditadura foi crescendo. O desgaste da política econômica, chamado milagre econômico, foi um engodo que ludibriou a população brasileira durante uns 5 anos, mas depois desmoronou, porque era uma ficção, né? Aquilo lá, o Brasil crescendo a 7% ao ano, né? Mas era um faz de conta, porque não tinha lastro, então quando veio à tona a fragilidade, isso aí desmoronou, aí o desemprego cresceu, o arroz salarial, etc. Então esse desgaste também foi acontecendo. E evidentemente, essa resistência subliminar, aos poucos foi ganhando corpo, né? Ganhando densidade, e começou a vir à tona a partir de meados da década de 70 e sobretudo no final da década de 70. Na medida em que isso ganhou corpo, foi uma espécie de grito coletivo, ecoou, sabe, um clamor por dignidade, porque nós estávamos humilhados, a população brasileira estava humilhada, estava encurralada, certo? Retirado os seus direitos de cidadania, retirado a sua dignidade. Então, foi um grito, né? Uma voz que estava entalada e que veio à tona, que eu acho que é o que nós vamos fazer a partir de agora, a gente não aguenta mais, né? Aí, na sequência, na medida em que essa reabertura foi conquistada a ferro e fogo, aí começaram a acontecer as grandes manifestações nacionais, né? O movimento de anistia aos presos políticos e aos exilados, que teve êxito e eles puderam retornar, e os presos políticos foram liberados. O movimento das eleições diretas, que não conseguiram no primeiro momento, mas logo depois conseguindo. O movimento do pluripartidarismo. O movimento de reconquista do direito de livre organização, que voltamos, né, a nos organizar, os sindicatos voltaram a ter direções combativas, etc, etc. Né? Agora eu queria fazer aí uma pequena análise sobre a cultura golpista do setor dominante no Brasil. O setor dominante no Brasil tem historicamente recorrido aos golpes como instrumento de manutenção do poder, manutenção do controle, e por decorrência, evidentemente, o exercício da dominação. Segundo alguns analistas, o Brasil já sofreu quase uma dezena de golpes desde o período colonial. E com o regime republicano, que supostamente é um regime que pressupõe a democracia, essa situação não mudou. E aí, olha, diferentemente de outros países onde os setores dominantes, pelo menos são ilustrados, pelo menos convivem, sabem conviver com a democracia, ainda com a democracia formal, nos modos do sistema capitalista, né? Democracia, a gente chama democracia burguesa, mas aqui no Brasil, os setores dominantes, sobretudo as alas mais conservadoras, não respeitam nem a Constituição, que geralmente é feita pelos seus representantes dentro do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional
historicamente sempre foi majoritariamente conservador, mas nem essa que é feita pelos seus pares, eles respeitam. Então, isso revela a fragilidade da nossa democracia. Não alcançou sequer os patamares de uma democracia liberal e burguesa. Se esse último intervalo de uma suposta normalidade democrática, eu estou me referindo aí ao período que vai da abertura política em meados dos 80 até recentemente, nas prévias desse golpe aqui, talvez do período republicano seja o interregno mais longo de uma certa estabilidade democrática no plano da formalidade, da democracia formal. Então, se esse interregno aí nos deu uma certa esperança de que havíamos superado a cultura golpista, os setores conservadores, mais uma vez, fizeram questão de nos mostrar que não mudaram o seu comportamento, não mudaram a sua maneira de pensar e acabaram de promover esse novo golpe que levaram o Temer a presidente da República. Talvez o fato dos setores reacionários terem andado encolhidos durante esse período pós-abertura política até recentemente, tenha sido um fator que alimentou a nossa esperança, né? Nós supunhamos que esses setores pudessem estar envergonhados pelas condutas adotadas no passado. Vocês lembram que nas manifestações de 2013, as organizações Globo vieram a público, em editoriais, fingindo ter reconhecido como erro ter apoiado a ditadura? Pois bem, agora nós temos clareza que o encolhimento ou esses pedidos de desculpa eram apenas reveladores da covardia dessa gente. Porque não tinham coragem de defender as suas ideias reacionárias num terreno que não lhes era propício. Vocês vejam que bastou se sentirem fortalecidos e o que aconteceu? Passaram a despejar o seu ódio de classe, passaram a avocar as teses nazifascistas e passaram uma ala a clamar nas ruas o retorno da ditadura. Então, que arrependimento foi esse? E a Globo repete agora o que ela fez no passado. Veja, pediu desculpas, daqui a pouco vai pedir desculpa novamente, o que está fazendo agora, que promoveu o golpe, que ajudou a derrubar a Dilma, que ajudou a botar o Lula na cadeia e que ajudou a botar os reacionários no comando do poder. E aqui, olha, eu quero recorrer, tal como fez o Nilton a Hannah Arendt, e quero também recorrer ao George Agamben, para ver se do ponto de vista analítico eles nos ajudam a compreender um pouco essa violência que está instalada entre nós e que voltaram a ser praticada pelos setores reacionários nos moldes do Esquadrão da Morte que eu me referi aqui, os grupos paramilitares da ditadura militar que agiu na clandestinidade praticando as violências. Segundo a Hannah Arendt, no Estado totalitário, o terror é a essência do sistema. Só que, olha, além do terrorismo oficial praticado pelo Estado, e esse Estado aqui está praticando o terrorismo oficial, né? Está praticando a violência oficial, lá na ponta, aqueles que se identificam com o sistema, eles incorporam o espírito que rege o poder e, portanto, a revelia da lei, eles agem em nome desse poder. Então, é isso que nós estamos vendo. As pessoas lá na ponta, elas não são representantes do Estado, mas elas incorporam e agem em nome disso que está instalado. E o George Agamben, por seu lado, ele entende que, no estado de exceção, ocorre uma suspensão da ordem jurídica. Bom, a rigor, as leis permanecem. As leis não foram suspensas, elas permanecem. Mas elas não são aplicadas porque elas não têm força. Paradoxalmente, os atos não legais adquirem força. Então, por isso que, para o Agamben, no estado de exceção, há um vazio de direito, das condições de direito, da legalidade dos atos, há um vazio disso, abrindo espaço para a violência sem nenhuma cobertura jurídica. Então, nessa linha de reflexão sobre a violência, e aí busco apoio aqui novamente na Hannah Arendt,
Eu vejo um agravante no golpe atual em relação ao golpe de 64, por incrível que pareça, porque nós estamos falando da gravidade do golpe de 64. Que agravante? Para intimidar por meio do medo e do terror, não há mais necessidade dos porões dos DOI-CORE, não há mais necessidade de um Sérgio Parâmetro Fleury, que é uma figura emblemática, que representou o máximo da opressão do Estado na prática da tortura. Porque com a disseminação do ódio praticada pela grande mídia e difundida também nas redes sociais, o que está ocorrendo entre nós, no meu modo de ver, é o que a Hannah Arendt chama de banalização do mal. Ou seja, uma pessoa comum veste a capa do Fleury e sai para as ruas para praticar a violência. Então não precisa de boicote, não. Está sendo feito isso aí cotidianamente. Então, olha, o que nós temos observado são essas possibilidades. A violência praticada pelo Estado ditatorial, promovendo todos os retrocessos que nós estamos, que é uma violência maior que essa, promovendo todos os retrocessos, aquilo que nós conquistamos ao longo de décadas, batalhando nas mais diversas frentes, agora tudo indo para o ralo. E a violência direta mesmo. Vocês viram que a polícia do Alckmin praticou contra os professores que entraram em greve lá? Viram as cenas dos professores ensanguentados? Os conservadores, os reacionários da sociedade civil, que deram sustentação ao golpe, saíram do encolhimento, estão se sentindo à vontade para praticar todos os atos criminosos, porque eles sabem da impunidade, porque, na verdade, eles se sentem credores do Estado que está aí. Eles se sentem credores do governo que está aí. Eles fizeram um movimento duplo, um movimento de derrubar a Dilma e um movimento de colocar o Temer. Então o Temer é, em alguma maneira, refém deles, né? Eles incorporam essa lógica que está instituída e praticam. Por isso que as agressões estão acontecendo nas ruas todos os momentos. E por último, acho que talvez o que é mais doloroso para a gente constatar é isso que eu estou traduzindo a partir da leitura da Hannah Arendt, que é uma banalização do mal. Porque, gente, embora seja muito difícil para a gente que imaginava que já tinham conquistado a democracia mínima no país, ver os setores reacionários fazendo isso, agredindo e tal, né, enfim, com essa violência toda, isso, o que a gente vai esperar dessa gente? Agora, quando a gente vê as pessoas comuns, os pobres, que pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso colega de trabalho, incorporando essa lógica e agindo dessa forma, aí, além de ser muito dolorido, é assustador, né? Porque tenta imaginar a magnitude do que nós estamos vivendo, né? Eu queria falar mais rapidamente ainda sobre um outro elemento que ajuda a compreender a propensão do setor dominante no Brasil para a prática golpista, que é o fator cultural. Desde o período colonial, para manter a ação predatória, a coroa, no caso a coroa portuguesa, impôs uma subordinação aos pobres, fossem eles autóctones ou vindo de fora. Era pobre, impôs uma subordinação. E por se tratar de uma cultura introjetada pelas elites, naturalizada pelas elites, elas pensam a partir dessas referências. Essa situação durou todo o período colonial, atravessou o período imperial e, infelizmente, permaneceu na República e está colocada até os dias de hoje. Eu acho que a simbologia mais evidente para compreendermos o que significa essa cultura introjetada é a relação entre Casa Grande e Senzala. O Sérgio Buarque de Holanda, eu acho que é magnífico nesse diagnóstico e nessa reflexão, quando ele fala que a democracia no Brasil foi sempre mal entendida. Ou seja, na visão dele, uma aristocracia rural e semi-feudal importou a democracia, que estava posta internacional, a partir do liberalismo, importou e acomodou aos seus direitos e aos seus privilégios. Ou seja, não a democracia nos moldes tal como praticada lá fora, ainda que nos limites do Estado burguês. É uma democracia adaptada à visão do senhor de engenho. E aí, dialogando com o Sérgio Buarque, numa leitura mais atualizada, a Maria Célia Paoli, ela entende que tanto lá, no início da República,
que é o período de reflexão de Sérgio Buarque, quanto na atualidade, ela é uma autora contemporânea, as classes dirigentes têm adotado diferentes mecanismos para impedir a participação política da sociedade. E aí, eu vou destacar 2 elementos que ela discute, que são a recorrência ao controle e a recorrência à violência. Esses 2 mecanismos combinados, o controle e a violência, têm dado suporte às ações governamentais dos setores dominantes, não só para manter o controle institucional, manter o poder, mas também para amordaçar a sociedade. E aí, seja através de ditaduras explícitas, sempre que há necessidade, na ótica deles, recorrem ao golpes, ou seja, através de ditaduras veladas, né? Que não tem um golpe explícito, mas tem uma ditadura subliminar. Dito de outra forma, agora já sou eu dialogando com esses autores, enquanto o senhor de engenho tem o controle da situação, ele até pode pousar de bonzinho. Tem vários filmes aí que retratam o senhor de engenho bonzinho e tal, desde que os escravos ou subordinados se limite aos espaços da senzala, aos espaços onde esses subordinados, que estão reservados para esses subordinados. Entretanto, basta um ato de ousadia dos subordinados para o senhor de engenho mandá-los para onde? Para o tronco, recorrendo à violência. Então, olha, essa cultura da Casa Grande transporta para os espaços públicos, deu nisso que nós conhecemos. Os setores dominantes, quando se sentem seguros de ter o controle do poder, seguros de ter o controle da sociedade, eles fingem respeitar as regras do Estado Democrático de Direito. Então a gente até parece que está vivenciando uma democracia, institucionalidade funcionando, né? O direito minimamente sendo respeitado, com uma condição, desde que os pobres não ousem frequentar os seus espaços, porque isso eles não admitem em hipótese alguma, né? Nem nos momentos de maiores aberturas da liberdade democrática, né? Agora, diante de qualquer situação que esses setores consideram ameaças, ameaça para os seus interesses, ameaça para a sua posição privilegiada de classe, eles não têm o menor pudor de recorrer aos golpes. Portanto, não têm o menor poder de recorrer à violência. Então, olha, os instrumentos utilizados pelos setores dominantes brasileiros para reinar de forma absoluta, que pode ser através do controle, desde que o controle seja suficiente, mas pode ser também, e tem sido reiteradamente, através da violência com os golpes que têm sido praticados, explica um pouquinho o que significa essa trajetória nossa e o que significa o olhar do setor dominante para como gerir um Estado. Então, olha, o DNA que está na raiz cultural e que orienta essa leitura, que orienta esse tipo de conduta, é o DNA das relações coloniais e escravagistas. Esse pessoal não tirou o pé da Casa Grande, apenas transformou o espaço público na Casa Grande, na grande Casa Grande deles, né? E aí, como é que eles vão admitir a luta por igualdade de direitos? Como é que eles vão admitir que os pobres possam circular nos seus espaços, que eles consideram espaços exclusivos? Então, é possível controlar isso dentro de uma suposta normalidade? Então eles mantêm. Não é possível? Recorrer ao golpe. Recorreram a mais um nesse momento que nós estamos atravessando. E agora, gente, para finalizar muito rapidamente, eu concluo reiterando algo que eu tenho falado já há algum tempo, em todos os debates que eu tenho participado. Alguns colegas que estão aqui acho que já me viram falar isso aqui algumas vezes, eu vou falar mais uma vez, que eu acho que a única saída diante da gravidade da situação na nação vivenciando é a união das esquerdas e mais, a união das esquerdas com setores progressistas e democráticos. Eu tenho plena convicção que enganam-se completamente aqueles que, inspirados por uma leitura supostamente mais radical, imaginam que o alvo, nesse momento, é apenas o PT e as suas lideranças. O alvo, gente, claramente é a esquerda como um todo. E olha, é a esquerda como um todo no primeiro momento, porque
massacrado a esquerda, inviabilizado, por exemplo, as candidaturas aí do setor da esquerda com maior potencial de voto, inviabilizado as reivindicações, porque por enquanto a gente está conseguindo falar, ainda está conseguindo botar a cabeça de baixo. Até quando nós vamos conseguir? Não tenho dúvida que os setores democratas vão ser os próximos alvos, porque eles não suportam sequer a democracia, a não ser que restabeleça novamente o controle. Lembra que eu falei agora há pouco? Porque se o controle estiver ameaçado, eles não suportam nem as reivindicações nos patamares da democracia formal. Que foi o que aconteceu em 64. 64, quem foi perseguido imediatamente no dia seguinte do golpe? Setores organizados, as esquerdas, os movimentos combativos, os movimentos populares. Mas vejam, no momento seguinte, aliás, teve alguns que foi logo no primeiro momento também, figuras liberais, figuras conservadoras, como o Jânio Quadros e como o Lacerda, também foram perseguidos. E o Lacerda participou do golpe, ajudou a arquitetar o golpe. Lacerda, o ex-governador do Rio de Janeiro, participou do primeiro momento do governo, mas aí depois divergiu. Ele tinha aspirações de ser o presidente da ditadura, né? Como não conseguiu ser, começou a divergir, cortaram-lhe a cabeça. Então, é isso que eu acho que está posto. Os setores, no primeiro momento, como o PT estava muito em evidência, foi o alvo privilegiado. As esquerdas como um todo estão sendo atacadas. Se eles tiverem êxito de nos abafar, daqui a pouco eles vão avançar para os setores progressistas e democráticos, porque vai sobrar só a leitura única, que é a leitura ditatorial deles, né? E aí, olha, embora o nosso histórico, o histórico brasileiro, e aí, infelizmente até o histórico internacional das esquerdas, não é de uma união tranquila, e sobretudo uma união numa frente assim, mais ampla, que inclua os setores progressistas, fazer o enfrentamento que esse momento requer, acho que é possível. Eu até comentava, nós estávamos trocando, se aconteceu em Portugal, por que não acontece no Brasil? Não aconteceu? Não estão lá governando uma aliança entre os campos de esquerda e progressista? Por que não é possível acontecer no Brasil? E olha, eu diria até que os últimos acontecimentos, os drásticos últimos acontecimentos, eu acho que, paradoxalmente, contribuíram para que essa união comece a acontecer de uma forma mais intensa nesse momento. No início do mês, naquele ato de protesto contra o assassinato da vereadora Marielle Franco, vocês viram que se reuniu no Rio de Janeiro vários partidos de esquerda, vários movimentos do nosso campo progressista, inclusive com 3 possíveis candidatos a presidente da República. O próprio Lula, que lá estava, o Boulos, né, pelo PSOL, e a Manuela Dávila pelo PCdoB, além de várias outras lideranças, né? E agora, né, neste final de semana aí da prisão do Lula, se repetiu também lá em São Bernardo. Vocês viram, né, que o pessoal foi para lá também, né, para estar junto, ou seja, estão disputando a presidência, mas tem a sensibilidade que nesse momento há necessidade dessa união. Tem alguns que não continuam com a sua leitura autossuficiente, com a sua arrogância, né, a toda prova, e nivela todo mundo. Então, Dilma, Lula, os governos militares, Fernando Henrique Cardoso, fora, é tudo a mesma porcaria, certo? Esses aí dificilmente, pelo jeito, virão. Mas se for possível construir a unidade, pelo menos com esses setores que estão com essa sensibilidade, eu acho que já é um passo significativo. E eu entendo que já está acontecendo. E aí eu termino com esta frase que eu coloquei aí, que é um pouco a minha esperança, né? O legado deixado por nossos antecessores, que enfrentaram e derrubaram a ditadura de mais de 2 décadas, é exemplo e inspiração para a nossa atuação nos dias de hoje. Ou seja, tem gente que fala que nós somos acomodados, tem gente que fala que nós não temos ousadia para o enfrentamento. A história não revela isso, não, né? A história revela que nós já fizemos, desde os primórdios, quando os portugueses chegaram aqui, os índios reagiram, e nós, quando estamos reagindo, e quando o capitalismo aqui se estabeleceu, nós reagimos enquanto setores organizados, enquanto trabalhadores, e, portanto, eu não tenho a menor dúvida que nós já estamos reagindo e vamos reverter esse quadro. Ditadura não aceitamos jamais, né?
Muito obrigado.